mas eu ganhei 20 carros, 2 caminhonetes e 43 motos. Entrou todo mundo embolado, eu fui bandido. Peguei, mandei 2 na corda, entrei pra cima, amarrei mesmo pra cabeça e fui pra tudo nada. E ele pegou a minha bota e falou, não, tira aqui que tem gancho. Falei, toma, pode tirar minha bota. Fãs do esporte rodeio, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E vocês pediram tanto uma entrevista com o Carlinhos Ventura e eu estou aqui em Sapopema, no Paraná, para poder contar um pouco da história desse super campeão da Montaria Sem Touros, Carlos de Jesus Boaventura. Carlinhos, obrigado por você aceitar o convite e poder contar a sua história, que é uma história muito bonita. Obrigado, viu? Louco, bom, para mim é um prazer agradecer você aí, que Deus abençoe sua vida, agradecer a Deus, né? Primeiro por essa oportunidade, que é um prazer para mim estar aqui no seu programa, em nome de Jesus. Ô Carlinhos, eu achava que você era de Curiúva, mas você me contou que você é dessa região aqui, né? De Curiúva, Sapopema. Foi aqui que você iniciou a sua carreira? Foi assim? Conta um pouquinho da sua história. Da onde que veio o Carlos Ventura? Na verdade, eu morava em Curiúva, sabe? Aí, quando eu montava, mesmo eu morava em Curiúva. Eu vendi minha propriedade lá e comprei a outra aqui faz 20 e poucos anos. Agora eu tô morando aqui em Sapopema. Tá morando aqui em Sapopema. Mas você começou montando nessa região aqui? De onde é que você veio? Isso, nessa região aqui. Eu comecei montando lá em Curiúva mesmo, sabe? Na verdade, eu comecei montando num circo. Eu fui no circo, eu devia ter uns 13 anos, 12 para 13 anos. Cheguei no circo, eu não tinha dinheiro para entrar no circo. Mas daí tinha uma mulher que falou, se quiser vender quentão aqui, eu deixo você entrar no circo. E eu entrei no circo para vender quentão. E Deus tem um plano na vida de cada um. E aquele dia Deus começou a trabalhar na minha vida ali, porque eu vendi tudo o quentão da mulher, acabou o material dela lá do quentão. E ela falou assim, agora vai ter a montaria do poninho, dos burrinhos, no final você pode ir lá. E eu fui lá montar no poninho aquele primeiro dia. Cheguei lá para montar no poninho com as crianças, o poninho era veiaco, ele ia lá, dava aquela rapada, derrubava todas as piazadinhas. Eu montei nele, pá, me derrubou. Aí eu voltei outro dia, falei pra mulher, vou vender quentão, mas a senhora deixa no final eu montar no poninho. Você já foi pensando no poninho, dessa vez eu não caio. A hora que eu cheguei pra montar no poninho, na fila ali, Deus deu uma estratégia ali que o poninho, ele era cortado a crina inteira, mas ele era peludo, sabe? Rapaz, eu bati a mão já naquele pelo, na paleta dele, como eu fui criado em cima do cavalo, o nosso transporte era cavalo, sabe? Com meu pai, minha mãe, eu não conhecia carro, eu conheci carro, eu tinha 9 anos. Aí eu já pulei naquele poninho ali, aquele poninho veio a cor pra lá e pra cá, e eu firmei nele ali, não caí. E aquele dia criou um negócio pra mim montar, eu queria montar em tudo. Eu montava em cavalo, jumento, burro, boi, vaca, o gadinho da minha avó, eu metia a corda. O que aparecia no sítio, você não tava. Eu amarrava e eu queria torear, eu pulava na paleta de boi, você entendeu? Eu montava nos boi do vizinho, a vizinhada ficava brava comigo, sabe? E daí começou ali, eu montando ali, daí em 90, aquele ano da novela, sabe? O ano da novela, Deus preparou, aqui nessa região tinha muito rodeio, aqui em Sapopema, nos bairros aí, Felisberto, Alecrim, Cachoeira, e aquele negócio de companhia, daí eu comecei montando ali. Aí Deus preparou um caminho que eu comecei a aprender a montar, foi uma coisa rápida, porque eu dedicava, né? Tudo que a gente vai fazer na vida tem que dedicar, né? Sim. E se esforçar. Eu andava 8 km, 10 km para montar num boi a pé. Tinha um senhor lá que tinha uma vaca, ele amarrava ela assim na beirada da mangueira para me montar. Todo dia de tarde eu andava uns 5 km a pé, chegava lá para montar nessa vaca sem luva, sem nada, os dedos, olha como é que é tudo crescido. Isso aqui era no vivo, que não tinha luva, não tinha nada. Quando eu comecei não conhecia abreu, não conhecia nada, era na bruta assim mesmo. Aí eu conheci o Molina, e o Molina foi uma pessoa que Deus usou também para abençoar a minha vida, porque aí ele fazia rodeio já direto toda semana, e eu conheci daí o Beto Tribulato, já aprendi a montar na boiada bruta, hein, esse Beto Tribulato. O Molina, ele tinha tropa de cavalo? Ele tinha tropa de cavalo e o Beto Tribulato trazia boi. Trazia touro. Era 20 boi e 20 cavalos. Isso direto. Foi em que? 93, mais ou menos? 93. 93. Você viu ali na foto, lá em Santa Catarina? Você tinha uns 16, 17 anos naquela época. Por aí já nessa época. E aí você começou a montar em touro? Aí eu comecei a montar em touro. Eu montei em cavalo já algumas vezes, mas bem pouquinho. Às vezes chegava no rodeio assim, não tinha boi. Daí a pessoa falava, dá pra você montar em cavalo. Aí eu montar em cavalo. Tava nos dois. Eu não achei melhor no touro. Não gostou dos cavalos, não. E como é que foi a sua estreia nos touros? Então, nos touros daí eu montava em tudo. Mas daí quando eu fui aprendendo essa boiada do Beto Tribulato, esse Beto Tribulato tinha boi duro, hein?
tempo de Prejuízo, Romano, eu lembro de um pouco aqui, Anjo Mal, Retrato Falado, Tela Quente, sabe? Era muito bom e difícil, sabe? Daí uns dias, rapaz, mas eram uns baques. Mas daí logo Deus preparou, eu fui encaminhando, fui conseguindo aprender ali, a montar ali. E daí Deus abençoou, comecei a ganhar bastante prêmio ali no Molina. E através do Molina, para mim poder chegar em São Paulo, porque a gente fala São Paulo assim, né? Para montar no estado de São Paulo, assim, conhecer o rodeio maior. Aí eu conheci o Hélio Bucho, sabe? O Hélio Bucho também foi uma pessoa, companheiro meu. Que abriu as portas para aqueles rodeios ali em São Paulo, né? Abriu as portas, sabe? Em 95. E é por isso que eu falo para você que foi uma coisa rápida. Ele me arrumou um convite para me montar na FAP em Ourinhos. E eu fui na FAP, rapaz. Eu tinha um Fuscãozão, velhão, rapaz, sem carta. Cortei aqui para Ourinhos, cortando, passei federal, passei rasgando, fui lá para Ourinhos. Cheguei lá naquele rodeio, rapaz do céu, a peãozada, só tava máfia lá naquele rodeio. Naquele tempo ninguém tinha carro. Mas no fundo, e ali só tava os peões de carro, a nata tava aquele mesmo. fundo de breta assim, tava. E eu fiquei apavorado, porque eu fui daqui lá, falei, meu Deus do céu. Só que Deus é tão bom, rapaz, que eu cheguei lá, peguei os melhores boi que tinha naquele rodeio, parei em tudo, e entramos na final, nos 10, pra você ter uma ideia, parou 10. Na final, parou todo mundo, mas eu fui parando, ganhei o rodeio na frente do Zé Ezio com um ponto. A partir daquele dia ali, Deus preparou uma porta para mim, que daí ganhar um rodeio, né, meio grande, melhor. Daí já abriu o convite para me montar ali naquela região por tudo, e naquele mesmo ano, eu acho que naquele mesmo ano deram um convite para me montar em Barretos direto, porque daí ganhei bastante prêmio ali, tipo eu, Zé Ezio e o Paraguai na época. Eu lembro. Que despontou. Eu lembro que eram os 3 da Carça Vermelha. O Zé Edson, o Paraguaizinho, saudoso, né? Lá de Mundo Novo, e você aqui do Paraná. Parece que foi justamente na mesma época que chegou e vocês começaram ali a ganhar todos aqueles rodeios. Todo mundo perguntava, cara, da onde? Porque eu acompanhava o rodeio pela TV Rodeio e pelas revistas. E só dava vocês ali, entrando na final, ganhando. Você ganhou um carro em Cambuí, Minas Gerais. Foi nessa época? Foi nessa época. Foi seu primeiro carro ou não? Não, o meu primeiro carro eu ganhei lá em Minas. Eu até ganhei 2 carros em seguida lá. Ganhei um carro lá em meu Deus, perto do Berlândia ali, rapaz, Tupaciguara, e ganhei um outro carro na outra semana lá em Monte Carmelo. O primeiro carro foi lá em Tupaciguara. Isso foi nessa época do Rodeio de Ourinhos que juntou. O Zé Ezio e o Paraguai. Vocês viajavam junto ou vocês combinavam de estar no mesmo evento? Que nós andávamos muito junto. Muito junto, né? Porque eles vieram morar em Campos Novos, né? O Zé Ezio e o Paraguai. E daí nós encaminhava ali naqueles rodeios. Naqueles sempre dava rodeios junto. do Altair Pontramolês. Isso, Tair. Eu ganhei um rodeio lá em Palmital, vendo um boi duro do Tair que tinha derrubado lá em Barretos, Chimbolé, da marca Taça. Deus preparou, parei naquele boi. E daí foi Zé da Platina, você parou no voo livre do Zé da Platina no seu rodeio. O Zé da Platina, montei muito boi do Zé da Platina, meu amigo, rapaz, Zé. Foi um tempo, sabe, foi uma história na nossa vida que já passou e é só quem passou para... Você colecionou muitos títulos, muitas vitórias e muitas histórias naquela época. Canhoto, com muita força na perna. Você gostava de montar com o braço livre com a manga dobrada, né? Era seu estilinho esse mesmo. Era estilo, né? A gente dobrava aqui a camisa aqui, né? Ele colocava aqui. Eu, pela misericórdia de Deus, né? Assim, prêmio, dinheiro, e campeão e tantos prêmios, não tenho anotado, sabe? Mas eu ganhei 20 carros, 2 caminhonetes e 43 motos. E ali nessa região aqui, eu ganhei bastante rodeio, sabe? Porque eu montava o ano inteiro naquela época. Mas ressalta alguns rodeios, assim, para quem tá vendo você agora, ressalta alguns rodeios dos principais que você conquistou. Eu ganhei rodeio de Americana, Jaguariúna, que eu parei no Bandido lá, né, pela misericórdia de Deus também. Ganhei esse rodeio do Colorado, Parecido Tabuado, que eu lembro bem. Eu ganhei uns par de carros lá pro lado de Varginha, Muzambinha, Alterosa. Em Alterosa eu ganhei 2 carros lá em seguida, sabe? Entrei na final de Barretos par de ano. Sim. Teve uns anos que era para mim ter ganhado lá, mas acho que não era, porque deu atrapalhada. Teve um ano que o Baby lá embuchou comigo, que era um boi que só dava campeão, do Paulo Emílio, um boi muito bom. Ele embuchou comigo um ano, eu entrei despontado, só eu 4 paradas, fui cair no boi que eu tinha parado já. Então, e esse rodeio por aqui, Londrina, Maringá, tudo esse rodeio Deus preparou, que eu ganhei, que eu tô lembrando aqui agora.
Carlinhos, você falou do bandido, mas a gente vai chegar nessa história porque é uma história que todo mundo lembra de você. Só que você foi um cara que todo mundo que eu encontro pelos rodeios, o Elton Barbosa está aqui, e todo mundo fala, cara, o Carlos Ventura, ele tem que estar ali no top dos caras mais duros que já teve. Você tinha muita força na perna, ou você agarrava na corda ou usava gancho? Não, porque teve uma história que você até arrancou a bota para montar no touro, para mostrar que você tinha habilidade para parar no touro, né? Ó, hoje eu sirvo a Deus hoje, e eu não minto, sabe? Eu nunca usei um gancho. A realidade, que eu não preciso mentir, e todo mundo que andava comigo, que é próximo de mim, sabe? Eu tinha força na perna. Eu usava uma rosetinha boa do lado direito, qualquer rosetinha que se dá pra mim, que tiver uma garrinha, eu conseguia cravar ela no couro do boi. E na corda, eu pegava, tirava, eu tinha uma habilidade assim pra pôr na corda, assim, entendeu? Até a vez que eu via que o juiz estava pra cá, eu conseguia pôr pra cá e tirar um pouco. Mas isso era válido, pegar e tirar. Eu acho que isso daí é uma capacidade de cada um, Sim. né, irmão? Entendeu? Então, eu ponhava, tirava, se eu ver que tá fácil também, eu já não ponho, você tá entendendo? Eu tinha um domínio. Sim. Porque todas as coisas que você vai fazer, você tem que ter um domínio, né? Então, eu tinha essa facilidade aí, sabe? E a misericórdia de Deus, né? Sim. Porque não tem Se você nenhum for um dono. cara assim, que devota, que dedica suas vitórias, a sua vida a Deus, isso fez uma mudança muito grande na tua vida, né? Na realidade, eu sempre tinha uma fé, né, irmão? Só que um dia eu conheci a palavra do Senhor Deus, que o segredo não é você ser religioso, nem fé, porque fé todo mundo tem, sabe? Nós temos que ter uma fé baseada na palavra de Deus, porque a verdade que eu e você podemos encontrar, a mais verdade é a palavra de Deus. E daí a gente precisa praticar a palavra. E hoje eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus fez na minha vida, porque a palavra de Deus diz que a gente não pode esquecer de onde que Deus nos tirou, né? Deus tirou eu lá daqueles lugares, eu não tinha nenhum sapato para pôr no pé, fui pro rodeio a primeira vez, eu não tinha coberta, entendeu? A minha mãe me deu uma cobertinha numa sacolinha do Carrefour, eu fui com aquela coberta, eu nem sabia que tinha que levar colchão, cheguei lá, dormi em cima daquela coberta, no piso. Então hoje eu agradeço muito a Deus por isso, e eu entendo que hoje tudo é um plano de Deus, sabe? E qualquer pessoa, se pegar com Deus, dedicar e buscar a presença de Deus, vai vencer na vida, porque Deus é fiel, né? Não caiu de nenhum touro até agora. Vai lá o Carlinho Ventura. Olha só, é o bandido. É do Neto Gé. Ele quer parar no gol. É o bandido. Olha só. E falando da história do bandido, todo mundo para você pergunta dessa história, né? Lá em Jaguariúna, 2001, no Mundial Toyota, que você conquistou com o Fabrício, o bandido tinha acabado de derrubar o Ney Lovan, foi pra Globo, Fantástico, tudo, e você montou nele na final e parou. Depois veio aquela fama da novela e tudo, e você foi o cara que parou nele. Como é que foi pra você naquela época? E depois, quando surgiu a novela, que todo mundo começou a recordar aquela montaria sua. Viu, na realidade, o dia que eu parei nele, porque eu sempre tive uma opinião assim, né, irmão? Você tá num rodeio aqui, tá o sorteio. Se cair um boi pra você tem que ir pra cima, né, irmão? Sim. E eu saí daqui da minha casa, eu lembro que foi difícil pra mim arrumar aquele convite lá, porque o Adriano foi a primeira etapa da PBR, ele arrumou por mim na última hora, fui só eu e Deus, rapaz, peguei aqui, fui rasgando aqui, cheguei lá naquele rodeio, e eu tava firme com Deus, sabe, na presença de Deus. Ele fez aquilo com o Ney Lovan no primeiro dia, falaram, o Neto comprou esse boi lá no Goiás, pagou 25 mil, na época era caro, esse boi falava até que ele tinha matado alguém pra lá e coisinha, e o boi era uma difícil, lenda grande. Uma lenda. O primeiro dia ele vai e joga o Ney Lovan naquela altura. Acontece que lá nós achávamos que o Ney Lovan podia até nem voltar a andar, né? Sim. Aí eu fui, entramos empacotado ali com todo mundo, porque só tava máfia ali, né? Entrou todo mundo embolado, eu fui bandido. Mas eu fiquei ciente, sabe, comigo assim. Peguei firme com Deus, o fundo do brete, ponhei um capacete e falei, vou pra cima desse boi pra tudo nada, ele vai cair aqui comigo, vai rolar pro chão, vamos ver o que eu vou grudar que nele. Deus vai preparar aqui, sabe? Fui pra cima dele mesmo, peguei, mandei 2 na corda, entrei pra cima, amarrei mesmo pra cabeça e fui pra tudo nada e fui pra cima. E Deus preparou que ele marcou e deu os 8 segundos, pela misericórdia, graças a Deus, não que eu seja bom, porque tinha muito espião melhor do que eu que podia parar nele, mas Deus preparou aquele dia, porque eu fui pra cima dele, porque se ele cai, o que nem a gente vê muitos vídeos dele, não tem como parar, né, irmão? Sim, não, ele mata o cara. Aí você tem que largar dele e deixar ele embora. Porque ele cai de costa. Eu achei que ele, falei, eu vou pra tudo nada, eu fui pra tudo nada e Deus preparou, né? Deus preparou e você se tornou um cara vitorioso. Só que eu acho que você parou cedo, né? Aos poucos, dali você foi, como você estava contando, aos poucos você foi parando. Por que o Carlinho Ventura foi aos poucos parando de montar e se afastando do rodeio? Viu, que nem eu disse pra você, na verdade, assim, ontem eu fui ali no rodeio com vocês, eu nunca mais voltei no rodeio. Eu voltei lá, montar no boi lá em Barreiros aquele dia,
Um desafio do no bem. Desafio do Bem, e voltei ontem ali. Ah, eu andei montando lá no dia do Desafio do Bem num outro rodeinho ali, porque eu gosto de montar, sabe? Eu tenho ainda aqui na minha cabeça, passa um filme assim na minha cabeça, eu montando num boi, eu vi a porteira ali, eu abrindo a porteira, eu amarrando a corda. Você tá Na entendendo? tua cabeça Na minha ainda tem cabeça, aquele negócio de entendeu? montar, né? Eu tô sentindo ali que eu fazia aquilo ali, eu agarrar no boi, ver o boi rodar, eu acompanhar o boi, entendeu? Mas daí eu não sei, que nem eu disse pra você, porque eu fui meio tipo assim, eu fui meio ficando relaxado, sabe? Não ia pro rodeio, às vezes fazia inscrição, cansei de fazer inscrição no rodeio, rapaz, não ia. Você não queria viajar, né? Você tava enjoado de viajar. Na verdade, o que eu entendo hoje, tipo assim, falta um espírito, uma atitude, né, irmão? Sim. Uma decisão, né, irmão? Não pode Você ficar... tem que ir 100%, não adianta 100%. você não adianta ir meio na dúvida. E daí o que vai. acontece? Daí eu fui parando, porque eu sempre gostei de um sítio, alguma coisa assim, e Deus preparou os negócios para mim, e eu fui indo. E daí um dia eu conheci a palavra de Deus, né, irmão? Daí eu falei, eu vou buscar Deus, e agora para eu voltar a montar num boi, eu tinha vontade assim de montar num boi, sabe? Mas só se for uma coisa de Deus mesmo, porque daí a gente vê que tudo vai ficar nesse mundo, ninguém vai levar nada daqui, né, irmão? Mas não vou esquecer nunca, né, irmão? Não, o que você escreveu na sua história do rodeio, ninguém apaga e você vai carregar isso para sempre. Hoje você tem as suas 2 meninas, né? Tem a sua esposa que conhece a sua história e você vai contar para todas as gerações que estão por vir o que você fez no rodeio e foi uma carreira gloriosa. Fala para mim um touro que você fala, meu Jesus amado, que lá não tem nem vontade de montar nem em sonho. E uma montaria, uma super montaria que você sempre vai recordar dela com carinho. Viu? Touro, rapaz. É difícil até de falar, né? Tinha muito touro. Tem vários, né? Vários touro pulador, né, irmão? Mas tinha boi, rapaz, aqui na minha região ali, o Zé da Platina tinha um boizinho pequenininho que chamava Jumbo, boizinho esquisito de montar. Um amarelinho de chifre. Era um boizinho coído, mas não sei, boizinho difícil. Passou anos e anos aí pulando, sem ninguém parar. Eu lembro num boi do Paulo Emílio também, um mochão. O Elton vai me ajudar aqui, é Maracutaia? Não, né? Não. Olodum, ele saía assim, dava umas machadadas assim. Mas... Não é Olodum. O chamego eu montei nele muito tempo. Rapaz, aquele boi era difícil de montar. Teve muito boi difícil, né, irmão? Pulador. E montaria, assim, eu lembro que eu montei num boi pulador lá em Dourados. Uma vez o Asa Branca falando. Lindo Muriti. Um boi Lindo muito, Muriti muito... Como é que é o nome do maracaju lá? Seu Brito. O Valdir de Brito. Valdir de Brito. Um boi muito pulador, assim, que ele vem rodando contra a minha mão, assim, ele chega a bater a cara no chão, assim, rodando, e vem pra trás mesmo, né? E eu parei nele sentadinho, assim, quando eu pulei de lado, assim. São recordações que você lembra e fala, caramba, aqui... Teve muito boi pulador, né? Tiradentes, fez uma montada boa no Tiradentes, muitas histórias, né? Né? Cara, a gente ficar contando aqui, eu vou mostrar o álbum de foto ali, e nós vamos passar para essa parte da matéria, que ele vai contar, tem muita recordação, muita história. Eu vou colocar também muitas montarias aí do Carlos Ventura, que teve uma história muito grande no rodeio, e tá aqui hoje, a gente podendo matar a saudade. Ele foi no rodeio ontem, chorou de saudade, mas tá aqui, ó, um super campeão. E vamos mostrar então as fotos e as histórias do Carlinho montando. Ele vai contar tudo isso com a ajuda do Elton, que tá aqui também, e acompanhe conosco então. Era uma luta, primeiro era uma fita, né? Antigamente você tinha que comprar a fita, guardar a fita, e a fita se perde. A foto você guardou bastante. Nós vamos acompanhar algumas fotos agora, ele vai contar um pouco da história dessas fotos aqui. Essa aqui, Carlinhos, primeiro, essa foto aqui é onde? Isso aí é um rodeio lá em Paraguaçu Paulista, do Rogério lá. Ganhou o carro lá, pela misericórdia de Deus também. Vamos virando a folha aqui, ó. São todas fotos. Na época você foi o Bertolini tirando bastante foto. Você gostava de guardar as recordações, né? Porque... fica uma lembrança, uma lembrança, né? Que fica, né? né? Fica guardado, né? Isso aqui também é antigo, hein? Isso aqui lá em Tanabi, um boizinho do senhor lá. Tanabi ali.
Essa daqui no começo, ó, a Lenda do Molina. A Lenda do Molino, esse aqui, esse boizinho do Beto Tribulato, rapaz. Chamava Brinquedinho esse boi aí. Brinquedinho. Bem no começo da minha carreira. Primeira calça de couro que eu comprei, nem usava calça de couro. É aquela vermelhinha? É, vermelhinha. Bicho, isso aqui você nem calça de cor tava. Nem tava calça de couro isso aí. Esse boi era difícil de montar, hein? Sarapuí do Beto Tribulato, boi difícil mesmo de montar. Aonde que foi isso aqui? Você lembra ou não? Esse aí foi em Tambaracá também, um rodeio do Molina ali. Tambaracá. Ele cravado. Esse aí rodeio do seu Dominguinho de fartura já. Dominguinho. Esse boi do Filipão. Cangaceiro. Cangaceiro, meu. Celesteiro do Beto. Celesteiro. E esse estilinho seu, quem que ensinava você a falar, monta desse jeito, faz isso? Alguém te orientava, Carlinhos? Viu, na realidade eu aprendi a montar, que nem eu falei pra você, por conta, montando em Você ia cavalo, montando jumento e tudo. Seu posicionamento, você ia... Só que o primeiro rodeio que eu fui, que nem eu falei pra você, eu nem conhecia breu e nada de cola. Eu cheguei e vi os peão passando breu na Você corda. não sabia nem o que era o breu. Eu falei, o que será isso que eles estão passando aí na corda? Aí eu tinha um amigo meu que era um cara esperto, sabe? Daí ele já foi lá e descobriu. Falou assim, é o breu, tem que passar isso aqui, tá? Já arrumou uns pra nós lá. Aí comecemos a passar. A corda minha era corda normal. Sem alça, sem nada, rapaz. Aquelas cordinhas bem... Não, nós pegava e fazia corda. Pegava a luva dessa trabalhada do lixeiro, cortava pondo os dedos e ia pra cima dos boi. Aí depois que eu conheci um rapaz dali de São Paulo, de Palmital, o Pedrinho, daí eu comprei dele uma corda boa e uma luva. E daí comprei uma espora boa também. Foi aí que você começou Porque eu montava... pegar... Aí eu comecei já a encaminhar. Atraia melhor. Eu montava com essas esporas que se compra na agropecuária de 5 dentes. Aquelas niquiladas? Niquiladas. Vixe, Maria. 5 dentes, irmão. Viu, uma vez eu montei num boi, o boi pulava comigo rodando, a espora corria assim na barriga dele. Essa daqui foi pelo jeito no começo, ó. Lá em Santa Catarina. Boi do Beto Tribulato. Pesadelo esse boi aí. Pesadelo. 93. O primeiro rodeio que eu ganhei lá do Molina. Parei em tudo. Aí nesse dia eu creio que Deus abriu minha mente pra me montar em boi, irmão. Foi aqui que falou assim, eu tenho que seguir essa carreira mesmo. É que eu aprendi a sentar no boi e se colocar e se posicionar, sabe? Porque eu vi que eu não forcejei mais pra parar nos bois, sabe? Porque todas as coisas você tem que ter um domínio, né, irmão? Esse boi também era bem pulador. Festival, né? Tinha dado campeão americano pro Paraguaizinho. Paraguaizinho. Na outra semana eu ganhei o rodeio lá em São Manuel nele. Esse boi era duro, irmão. Esse boi chamava Furacão da marca Taça, Furacão. César. O boi era difícil de montar, rapaz. Eu parei ele aos par de veios, mas caí também. Do César Curuli na época, né? Era. Esse daqui foi o quê? Pardinho? Esse aqui lá é Pardinho, esse rodeio aqui. Eu ganhei esse rodeio em Pardinho, Fabrício foi o segundo, Gimaldo o terceiro. Rodeio bruto lá bom, rapaz. Tudo nessa época de 96, 97, por aí. Nessa época. Torrinha, né? Torrinha você ganhou também. Eu ganhei lá um ano e esse ano eu ganhei segundo. O Fabrício ganhou caminhonete com um ponto na minha frente. Olha, ele rangendo os dentes, fazer força. Esse é o festival aqui, de novo, ganhei a moto lá em São Pedro do Turvo nele. Montou nele de novo, festival? De novo. Eu ganhei nesse boi umas 5 motos nesse boi aí, rapaz. Esse boi era terrorista do Beto Tribulato, você conheceu também. Esse aqui eu conheci, boi terrorista. Olha o chamego aqui, ó, que você falou, tá aqui, ó. O chamego lá em Colorado. Colorado. Mas essa aqui você desceu dele, né? Desci dele. Rapaz, era puradorzinho o chameguinho também, né? O chamego era difícil de montar, irmão. Se não montar certo, né? Era complicado. Esse aqui também já era na época do Rogério Carena, né? Do Rogério Paite. Rogério Paite, esse boizinho aqui era invicto, ninguém tinha parado nele. Mas chegou nesse dia aí, eu parei nele, era de um tropeiro ali em Ourinho, esqueci o nome dele, rapaz. Esse boi era o boi difícil de montar, todo mundo conheceu ele, é o Canguru do Neto. Canguru. Do Neto. Forte, né? Forte, esse boi era pesado, rapaz. Aqui lá em Jacareí, ganhei o carro, esse boi era do Renato Zé Novelo, eu ganhei o carro lá um ano. Esse boi era ruim de montar do Zé da Platina, chamava Rufião. Rufião, eu lembro dele. Aqui eu tô indo, ele puxou eu pra cabeça, me deu uma cabeçada, cortei a boca e aqui eu sentei nele de novo, mandei o couro, ganhei o rodeio na FAP. Era outro ano daí já na FAP. Foi na mesma montaria ou foi em outro ano? Na mesma montaria, aqui ele tá puxando pra cabeça, só pra você ver. Eu bati a cara nele, cortou minha boca e aqui eu sentei nele de volta e parei, no mesmo montado. E ganhei o rodeio. Ganhou o rodeio ainda? Na FAP, outro ano. Eu ganhei a FAP umas par de vezes. Pra você ver como é que tem... Cada foto, ela tem uma história, né, cara? Você vê assim, ó, cada rodeio tem uma passagem, eu tô olhando aqui agora, eu tô lembrando, sabe? Motoca aqui? Motoca. Lá em Espírito Santo do Turvo, isso aí. Aquela região do 014 você montou bastante ali, né? Montei. Isso aí é minha mãe, ó. Isso aqui é onde? Ali em Curiúva? É, lá em Curiúva. Esse carrinho aí,
É o primeiro carrinho que eu viajava com esse carrinho aí. Você vê o cadete, você viajou com ele. Eu tinha o Fusquinha, daí nesse rodeio de Ourinhos, eu ganhei o prêmio lá na época, 5 mil. Era dinheiro bom. Eu peguei e comprei um outro carro, daí depois eu comprei esse carrinho aí que eu ganhei minhas coisas com ele, Deus teve misericórdia. Eu viajei muito tempo com esse carro. Ia para todo lado, graças a Deus, com ele. Os carros que você ganhava, geralmente você vendia ou você trazia embora? Rapaz, eu trazia, eu vendia se estava certo e trocava daí por... Sempre eu pegava meus carros, tentava trocar em gado, alguma coisa assim, sabe? Você sempre foi vislumbrando assim, de comprando as coisas, né? De investindo. É que eu tinha um sonho de ter uma propriedade, toda a vida um pedacinho de terra, né? E daí eu falei, se eu comprar um sitinho pra mim, e Deus foi tendo misericórdia, foi encaminhando minhas coisas, sabe? E... Seu sonho sempre foi esse? Sempre eu gostei de propriedade, sabe? Porque eu tinha muito animal na corda, amarrado na beira da estrada, Deus e criança. E... Então eu falo, um dia se eu tiver uma terrinha, pelo menos plantar um pedacinho ali pra mim ter um cavalo, era o meu sonho. Aí a primeira vez Deus preparou. A primeira vez eu consegui comprar 26 alqueires, rapaz, pela misericórdia de Deus. Foi uma felicidade enorme pra você. Meu Deus do céu, é um sonho, nem eu não acreditava. Ali em Curiúva? Em Curiúva. Mas daí como essa área lá é uma área para plantar lavoura, aí depois eu juntei mais lá, graças a Deus, né, tudo foi juntando. Aí eu peguei e comprei outra área aqui maior, porque eu gosto de boi, né. Hoje eu tenho a propriedade aqui em Sapopema. Eu crio búfalo hoje. Búfalo? Búfalo. Esse boi aí era esse aqui? Roceiro. É o Roceiro. Roceiro, que era do Neto, depois foi pro Felipão. É ele aqui de novo? Ele aí de novo, pra você ver. Você parou nele ou não? Não parei aí, não. Foi lá em Leme. Em Leme? Ele tava na fase desse boi esses dias aí, rapaz. Eu fiz o máximo, né? Mas não deu, né? Mas isso nem só de parada vive o vaqueiro também, né? Você parou em muito touro e reconheceu também muitos touros que pularam bem, né? Jesus falou que nem de pão somente vive o homem, né? Mas de toda a palavra procede da boca de Deus. Ninguém vive só de vitória, né, irmão? Tem hora que... Esses rodeios aqui era o rodeio do Paulo Emílio? Esse rodeio da Granada também. Nova Granada, né? Eu ganhei segundo lá esse ano, aquele irmãozinho lá, o Ednei ganhou o carro lá. Esse boi aqui era pulador, irmão. Esse outro aqui, ó. Qual que era? Para-raio, da marca Taça. Ah, o para-raio. Eu parei nesse boi lá americano, numa semana, na outra semana eu montei na final em São Pedro aí, foi lá em São Pedro, do Turbo. Isso aí é o Granito do Beto Tribulato. Arenito. Final de 97, Verdade, lá em Colorado. Deu 90 pontos nessa montada aqui, ó. Ó o Beto puxando a correia, doido pra te derrubar. E o Beto agarrou mesmo, hein? O Beto fala, cara, o Carlos Ventura, falar pra você, ele é um daqueles caras que fala que você foi o maduro. Porquinho, lembra do Porquinho? Demais. Porquinho, por diversas vezes que eu gravei com ele falou, não, o Carlos Ventura era diferente mesmo. Na realidade tinha um lote de peão, né, irmão, que era tudo firme, né? Quem que você admirava, assim, que você via montando, que você falava, cara, eu quero ser tão duro quanto ele, ou esse cara é duro tanto quanto eu? Quem que você olhava assim que não, você falava? Quanto eu não, mas que eu achava que era duro, assim. Que nem eu falo pra você, né, se eu fosse espelhar aqui, mas eu gostava de peão, assim, que ia pra cima, sabe? Tipo... Atacante mesmo, que ia buscar. Tipo, Rogério Ferreira, eu era fã do Rogério. Fabrício, porque Fabrício, ele ia pra cima também pra esbagaçar, né, irmão? Com tudo, nada. Eu ganhei muito carro do Fabrício, ele ganhou o meu, era uma guerra, era uma luta. O Zé Ezo também, eu tiro o chapéu pro Zé Ezo um tempo que o Zé Ezo era, olha, era firme. Tinha muito peão firme, né, irmão? Tínhamos. Você se revezava ali nos primeiros colocados, e essa briga era boa, né? Era uma briga assim de buscar os 8 segundos na verdade, vitória. né, irmão, você quer parar, tá ali uma luta, né? Mas uma coisa você tem que aprender, né? A gente tem que... Eu sempre ponhava um negócio na minha cabeça. Isso aí é o atrevido do Fábio Padilha lá americano na final. Né? Pulador também esse boi. Que nós estamos todos numa disputa aqui. Se você ganhar, você vai ficar feliz. Sim. Se eu ganhar também, eu vou ficar feliz. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Sim. Vamos montar no nosso boi e vamos pôr na mão de Deus, né? Só que, lógico, você tem que ter um amadurecimento para você entender isso aí. Porque senão você quer ganhar, né? Sim. Eu fiquei uns par de rodeios, rapaz. O Zé Ezo ganhou uma caminhonetinha lá em Jacareí, um ano com um ponto na minha frente. Demorou para ganhar o primeiro carro, hein? Eu ganhava um ponto, não ganhava, e eu querendo ganhar, ganhar. E até que você conseguiu ganhar e foi em Tupaciguara. Fui lá em Tupaciguara numa semana, fui em 3 companheiros meus, eu, Vinícius e João Carlos. Chegamos lá numa semana, ganhei um carro, fui lá em Monte Carmelo na outra semana, ganhei o carro, o Fabrício ganhou o segundo, rapaz. Parou no chamego esporeano na final. Mas ele marcou do Paulo Emílio. Mas ele marcou e caiu nos 10, rapaz. Eu fui, parei em tudo, montei no cobre, já era. Eu tô vendo uma foto sua laçando aqui. Você gosta de laçar? É laço comprido? Você é bom no laço também? Não, sou fraco, mas eu lacei, eu tentei. Sabe? Eu gostava muito desse ramo de cavalo aí.
Mas depois que eu parei de montar, daí eu falei, eu vou laçar um pouco e tá. Eu gosto de laçar. Gosta de laçar agora também? não laço mais. Não laça mais não? Não, parei de tudo. Esse boi também era um boi pulador do Felipão, Top Gun. Top Gun, eu lembro dele derrubando o Vilmar lá em Cajamar. Verdade, eu ganhei 2 carros nesse boi aí. Esse dia eu ganhei o carro nele lá em Pardinho. Aí você tem que ir pra tudo nada, né, irmão? Na final, um carro não pode brincar, né? Não largava por nada. É só se não dá, largasse meu. porque te derrubava mesmo. Você vê, eu falo assim, ó, tentar sempre montar apoiado, né, irmão? Pra tudo nada aí, né? Sim. Porque você não pode dar chance pro bicho, né? Porque eu gosto da montaria focada, né? Na nossa época mesmo ali, o Elton tá aqui, você cair de um boi, podia ir embora, né, irmão? Ô Carlinhos, você tem medo de voar? Por que você nunca quis ir para os Estados Unidos? Viu, na realidade agora eu tava pensando essa semana, sabe? Por que aqueles dias eu não fui? Nota uma coisa, eu cheguei a ganhar 4 carros em um mês aqui. Então eu ganhava, eu tava investindo nas coisinhas minhas aqui, que era um sonho meu. Daí eu tava feliz também, então eu falei, não, mas eu tô ganhando aqui, então, mas hoje, que a cabeça minha de hoje, que eu tenho um entendimento diferente das coisas hoje, porque eu tenho um foco de Deus, da palavra de Deus, né, irmão? Então eu tinha ido hoje. Sim. Sabe? Mas agora, aquele tempo eu não fui por causa disso. Eu estava montando bem aqui e eu sempre ganhava, eu investia, sabe? Então, foi isso. Esse homem foi duro no tour, né? Um dos mais duros que teve no Brasil, né? Um dos mais A duros que história teve dele já, ninguém né? vai apagar, né? A gente lembra aí, né? Rogério Ferreira, fenômeno. Carlinhos Ventura, fenômeno. Sidney Maria, fenômeno. Fabrício Alves, fenômeno. Entre outros tantos, né? Eu falo assim, eu peguei um pedacinho dele, cheguei depois até ele citou o rodeio de Jacareí, o ano que você ganhou a Siena. Eu ganhei quarto, eu tava voltando de lesão, tinha quebrado o braço 3 lugares. Esse homem chegou lá, mas parecia um Deus, todo mundo perto dele, já chegou, já torou a paga, veio embora. Naquela, acho que foi a primeira vez que eu vi um carro de 6 marchas, não era? Então, nós foi lá naquele rodeio que os caras falaram, vai dar um carrão aqui, que vai não sei quantos mil e tá. E nós foi todo mundo, rapaz, a máfia foi todo lá. Eu fui de carona naquele rodeio com o Edmilson. E daí, rapaz, Deus preparou que eu fui pegando os boizinhos certos e parei, porque eu tenho um foco assim, irmão. Se Deus prepara uma coisa pra você, o Elton, todos vocês aqui são profissionais e são cientes disso. Você ganhou o Barreto, Deus preparou, você chegou lá, pegou os mil boi, foi parando, aconteceu. Você ganhou? Campeão. Entendeu? Você chega no rodeio e vai parando em tudo, Deus prepara o boi certo, você para. Você vai parar, você vai ganhar. E daí, às vezes, não é pro outro ganhar, às vezes ele tá montando bem, mas pega um boi difícil hoje, o boi dá uma atrapalhada, dá uma coisinha, ele dá uma perdida. Eu ganhei um carro do Adriano Moraes lá em Alterosa um ano. Rapaz, o Adriano parando em tudo, veio dos Estados Unidos ali pra montar e parando em tudo. Chegou nos 10, ele caiu do marca-passo do Paulo Emílio, rapaz. Era o boi de dar o carro. Daí ele caiu, o que aconteceu? Marcou, eu parei. Chegou na final, parei, ele parou também, mas ele tinha caído, então era pra mim. O homem não cai de nada, rapaz. Que Deus escreve, ninguém apaga, né? Se ele fosse para os Estados Unidos, você já esteve lá, desse jeitinho dele montar, baixinho, troncudinho, sabendo pegar, sabendo largar, força na perna, você acha que ele daria alguma coisa lá, não? Acho que seria mais grande que o José Vitor Leme, né? Que o José Vitor Leme foi agora e quebrou todos os recordes. Ele teria feito isso naquela época. Acho que não teria tantos recordes para quebrar, mas ele teria outros recordes para ser quebrado hoje, né? Porque hoje a gente tem o José Vitor Leme aí que fez uma história de sucesso em pouco tempo, 4 anos. Se ele tivesse, o Carlinhos tivesse naquela época, com certeza hoje a gente teria que quebrar os recordes dele lá também, como tem que quebrar aqui no Brasil. Maravilha, tá vendo que história bonita, cara? O olho dele chega a ficar vermelho, tá vendo? Mas é verdade que a gente tá falando aqui, não é pra falar bonito, não, é que é a verdade, a história profissional, um homem de Deus, um cara que sempre preservou a família, tá aqui hoje com a sua família recebendo a gente. Deus continue te abençoando, você sempre seja esse cara falando de Deus aí, e vamos ver se a gente se aproxima mais, fala mais. Falar mais de Deus, irmão, de Deus é a coisa mais importante, viu, irmão, que o ser humano pode ter na vida. A Bíblia diz no Salmo 127, se o Senhor Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós conseguimos ter um entendimento. Se o ser humano não tiver Deus no centro da vida dele, não vai adiantar nada. Porque não adianta você ter fama, você ter riqueza, mas se não tiver Deus. Então, para isso, nós, ser humano, precisamos crer em Jesus como o único Salvador, entregar nossa vida para Jesus, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, por um momento ou outro, nós desviamos dos caminhos do Senhor. E o único meio para mim, para você, para toda a humanidade, é crer em Jesus como único Salvador, para nós obter um perdão dos nossos pecados, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, note uma coisa, não é para um tipo de pessoa, Jesus veio para todos,
Só tem uma coisa que nós temos que fazer, é crer em Jesus como único Salvador e buscar Ele, porque é o único meio para nós ter a salvação da nossa alma e ter paz e ter alegria no coração, em nome de Jesus, e morar no céu para a glória de Deus. Amém. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui com esses superstars. Eu tô só de intrometido aqui, espetando eles para eles poderem contar as histórias do nosso mundo do rodeio. Obrigado a vocês mais uma vez, viu? Obrigado, Carlinhos. A gente volta aqui para contar mais histórias, porque eu sei que você tem muitas histórias para contar aqui, né? Se deixar para contar tudo aqui, a gente vai fazer uma série da Netflix. Obrigado, viu, Elton, por você estar sempre comigo. É a segunda entrevista que o Elton está comigo, a primeira foi no Vilmar Felipe. Vou carregar você sempre agora comigo. Pois é. Você vai trabalhar com ele agora. Vou trabalhar para ele, vou aprender como é que eu fiz isso aí. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Até mais. Aí, rapaz, ele pegou a minha bota e falou, não, tira aqui que tem gancho. Falei, toma, pode tirar minha bota. Tirei minha bota e o boi parou o rodeio, sortando no cavalo, rapaz, americano nos 20, você acredita? Pra depois a final já, rapaz do céu, eu fiquei ali, mas eu não tenho nada, rapaz, aí tirei a bota, ele examinou e tudo, e pá, discussão, rapaz do céu, daí ele pegou a lima, aí rasgou, mandou na minha roseta, mas deixou do contrário, igual a moeda. Daí eu ponhei a bota, mas naquela situação, sabe? Aí, rapaz, aquele boi deu um puxão assim, tem um vídeo, você viu? Americano. Eu vou aqui assim, rapaz, mas Deus preparou, eu consegui voltar. Peguei aquele boi e sentei mesmo, daí apitou, daí eu grudei. Carlos de Jesus, boa aventura do portão pegou, rodou na boca do caixote, pegou, acompanha no braço, boa garoto, da categoria, voltou na força de novo, aplaude ele, Americana, sai do touro. Aí fui na final, montei no taça. Daí montei firme, ganhei o carro, rodou pra trás, deu a maior nota, eu ganhei despontado. Tava, ele bateu assim, pá, e veio pra esquerda, rapaz, e veio voando. Ele rodava pra direita também, não? Mais pra esquerda, né? Puxou Carlão, pegou, grita pra ele, Americana, grita, faz barulho pra ele aí, olha aí que coisa linda, é a disputa final de Americana, coisa linda, garoto!